você faz depois que recebe a visita do anjo do Senhor? Vamos falar um pouquinho sobre isso na Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, cada dia mais queremos, com a palavra, mergulhar naquilo que é o coração de Deus. A liturgia, ela sempre nos oferece um caminho certo, seguro, para que a palavra de Deus possa ser colocada em prática na nossa vida. Por isso, não deixe justamente de mergulhar nesta palavra todos os dias. Convidem mais pessoas para participarem e viverem com você também este momento. Porque algo que é bom, nós devemos, sobretudo, partilhar com os outros. Quero colocar com vocês hoje a palavra justamente de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Diz assim: naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou aonde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este já é o 6º mês daquela que era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. E aqui é forte pegar este último toque da palavra de hoje. E o anjo retirou-se. Ou seja, Maria, depois de ter recebido o anúncio, de ter recebido a experiência de Deus, e talvez na sua vida você tenha feito a experiência de Deus, tenha justamente feito a experiência de ser tocado por Deus, de Deus te dar a intuição, de Deus fazer uma obra, de fazer uma cura na sua história, de fazer uma cura justamente na sua família. Deus pode ter te tocado de tantas e tantas formas, e eu espero que Ele possa continuar tocando a tua vida. Mas depois que você faz essa experiência, e em cada experiência Deus está te dizendo algo, Deus está te dizendo: olha, confia a tua família, olha, pode contar comigo porque eu posso tocar, eu posso curar. Deus está te falando: olha, faça a tua experiência de misericórdia. Deus está te falando: eu estou contigo. Deus está te falando: olha, eu estou acompanhando os teus passos, eu te abençoo. Enfim, são várias as palavras que podem surgir dentro do teu coração a partir daquela experiência com Deus, daquele toque da sua providência. Às vezes, talvez não diretamente, mas talvez com a sua providência, quando cuidou de você, quando você estava desempregado, quando Ele estava presente, você sentia pela amizade com uma pessoa. Perceba, Deus está tocando, Deus está falando. Só que depois que nós temos este encontro com Deus, é normal que à medida que o tempo passe, nós vamos perdendo justamente aquele desejo, aquele ardor, aquele fogo justamente da visita do Senhor. E nos resta, sobretudo, acompanhar o nosso cotidiano, aquela ação do Jesus, do Senhor no seu dia a dia. Maria, então, faz a sua experiência. Mas depois, são anos que vão se passando e ela vê um pequenino que vai crescendo em sabedoria, em santidade. Alguns pequenos acontecimentos, que vão vir justamente com o seu nascimento, mas também
que depois acontece ali com a sua idade no templo, um pouco mais de idade, mas depois um longo tempo, sem nada de extraordinário. Nós chamamos a vida oculta de Jesus, a vida em Nazaré. O que Maria faz? Ela guarda, ela contempla e ela começa a perceber que, sobretudo, há esta ação de Deus no dia a dia, que embora o anjo tenha deixado, ela precisa permanecer com a experiência viva dentro do coração dela. O que fazia antigamente o povo de Israel? Ele pegava, justamente escrevia sobre essas experiências, contava-se essa experiência, criava-se cânticos, né? Nós temos aí os salmos, para que essa experiência sempre tivesse justamente à tona. Por quê? Porque precisa relembrar, precisa voltar sempre nessa experiência, porque nós vamos nos alimentando e não deixando então que este fogo se apague. Por isso, quando você também dá o testemunho daquilo que você viveu, o testemunho da visita do Senhor, quando você começa a falar, isso tudo também começa a trabalhar em você, e daí a importância de podermos dar o nosso testemunho que edifica os outros, mas também atrai sobre o nosso coração aquele ardor, aquela volta daquela experiência, e também nos coloca no dia a dia a capacidade de poder renovar as nossas forças. Por isso, se você percebe que na sua vida, no seu dia a dia, essas forças estão como que sumindo, lembra-te da experiência que Deus te deu. Renova ela contando aos teus filhos, ao teu irmão, aos teus pais, aos teus amigos. Vai renovando esta experiência. Porque há um momento justamente desta experiência, mas também há um momento em que o anjo se retira. E nós precisamos guardar os acontecimentos. Precisamos justamente renovar aquele primeiro encontro. E é o que Deus está pedindo para vários de vocês que estão escutando justamente esta homilia. Que olham para a sua história e percebem as várias visitas do Senhor. Mas percebe hoje o seu coração se enfraquecendo. Volta-te para o Senhor. Agradece pelaquela experiência e testemunha a graça que Ele tem feito. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.